Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que está o início dos trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wilson Brus Amarelo, ele que é consultor em agronegócio e produtor rural lá em São Gabriel do Oeste, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Wilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ok, bom dia a todos. O prazer é nosso em poder participar e levar informações de como que está a safra de soja aqui no nosso município. Wilson, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de outubro e você destacava para a gente um início de safra bastante positivo, o melhor dos últimos anos aí na região. Como é que foi o restante do desenvolvimento dessa safra? Continuou tudo positivo por aí? Então, a coisa se desenvolveu de uma forma bastante interessante, né? Como não acontecia aqui há muito tempo. Eu penso que essa safra aqui é a melhor dos últimos 10 anos. Nós tivemos chuvas boas, né? Nas horas certas, né? Os intervalos não foram maiores do que 8, 10 dias entre uma chuva e outra, bastante calor e uma luminosidade bastante intensa. E são elementos indispensáveis para um bom desenvolvimento da cultura. Só para você ter uma ideia, na nossa região aqui, norte do estado, nós temos um acumulado de chuva de 780 milímetros, né, até a presente data, enquanto que no sul do estado o acumulado não passa de 200 milímetros. Então, aqui no estado nós temos duas regiões bem distintas, né, com lavouras assim completamente diferentes de uma da outra, com previsões assim completamente diferentes. Estão começando por aí, quando é que a gente deve ganhar ritmo nesses trabalhos, até quando vai se estender a colheita aí na região? Olha só, aqui no nosso município, via de regra, o produtor faz assim, o seguinte planejamento de plantio. 10% mais ou menos da área, ele planta materiais com um ciclo de até 100, 105 dias. 10% da área, ele planta materiais com um ciclo de 130, 135 dias. E 80% ele planta materiais de 110 a 120 dias. Então, aqueles materiais de até 100 dias estão sendo colhidos. E a expectativa é de uma produtividade assim, bem considerada. Ontem mesmo eu conversei com um produtor que ele vai iniciar a colheita na segunda-feira e a expectativa dele é de colher em torno de 70 sacas por hectare. E aí, Wilson, até para a gente poder comparar essa expectativa com os anos anteriores, qual que costuma ser uma média de produtividade aí no município? O que vocês estão esperando para esse ano? Então, a expectativa nossa aqui é aquilo que nós comentamos lá atrás, sabe? E os materiais mais precoces, normalmente, a produtividade deles não passa de 65 sacas. Esse ano, a expectativa é de colher 70 ou até mais sacas por hectare. Enquanto os materiais de ciclo de 110 a 120 dias, 125 dias, a expectativa era de colher aqui em torno de 75 sacas. Mas, conversando com o pessoal e vendo as lavouras e analisando, nós temos, com certeza, essa média vai ficar acima de 80 sacas por hectare, que é de fato, fica acima da média que nós tínhamos previsto. Então, por conta das condições favoráveis que ocorreram durante o ciclo, a gente pode ter essa segurança em ter essas previsões de produtividade aqui dessa safra. E com esse calendário de colheitas começando agora, Wilson, como é que fica a data para plantio da segunda safra de milho? Vai ter boa janela para plantar safrinha por aí? Excelente. Já tem gente plantando, né? Desde semana passada tem gente já plantando o milho safrinha. E como o nosso período de plantio aqui na nossa janela vai até 28 de fevereiro, eu penso que esse ano toda a área prevista para milho segunda safra, ela vai ser plantada dentro desse período. Portanto, como nós havíamos dito na outra ocasião, por conta
desse plantio antecipado, e pela primeira vez na história aqui do município, 90% da área foi plantada até o dia 10 de novembro. Isso nunca aconteceu, isso garantiu, então, que essas lavouras, essas áreas ficassem disponibilizadas para o plantio da segunda safra dentro do mês de fevereiro. E aí, Wilson, olhando agora para o mercado, como é que está a comercialização dessa safra de soja? O produtor aí em São Gabriel do Oeste conseguiu avançar com as vendas? Os preços estão positivos? O que a gente pode falar dessas negociações até aqui? De maneira geral, a média de venda assim, antecipada ela vem se mantendo. Esse ano, por conta dessa insegurança dos insumos, muitos produtores tiraram um pouquinho o pé do acelerador das vendas antecipadas, aguardando o comportamento do mercado dos insumos. Mas, de maneira geral, o produtor ele tem adotado essa sistemática de comercialização, isso ele tem mantido. Só que, por conta dessa insegurança, dessa incerteza dos insumos para a próxima safra, então alguma coisa deixou de ser feita por conta disso. Porque o que a gente comenta é o seguinte, não é a conta que a gente faz, não é quanto custou esta safra, é quanto vai custar a próxima safra. Essa conta que tem que ser feita. Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse desenvolvimento das lavouras, essas expectativas de produção por aí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, é só que o governo do estado aqui decretou estado de emergência por conta da estiagem. Só que é preciso entender que essa estiagem ela foi mais forte, e isso sim é fato, no sul do estado, né? Como eu disse anteriormente, a quantidade de chuvas que aconteceu aqui, que ocorreu aqui na região norte, foi mais de 3 vezes do que lá no sul. Então, essa é a diferença que tem entre a produtividade e as expectativas da região sul do estado e da região norte. Além disso, deixar um grande abraço a todos e aguardar para que essas previsões que a gente tem feito, elas realmente elas aconteçam, ok? Wilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu vou registrar aqui a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa manhã, o Vitor Pires, o Egídio Lambi, mandando o seu bom dia aqui para a gente. E eu deixo o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os resultados finais dessa safra de soja e também acompanhar como é que vai ser o plantio do milho aí na região. Muito obrigado, até a próxima. Isso, um abraço. O Wilson Brus Amarelo, ele que é consultor em agronegócio e produtor rural lá no município de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de soja 21-22 nesse momento de início dos trabalhos de colheita. Depois de um plantio muito positivo, o restante do desenvolvimento desse ciclo também foi bastante favorável para as plantas de soja. Não faltou chuva, a luminosidade foi da maneira correta. Então, ao contrário de outras partes do estado do Mato Grosso do Sul, lá em São Gabriel do Oeste o desenvolvimento foi muito positivo. O Wilson classificando essa como a melhor safra dos últimos 10 anos, expectativa de superar as projeções de produtividade nessa temporada. O Wilson destacando que para aqueles materiais mais precoces, que estão começando a ser colhidos nesse momento, a expectativa era de chegar no máximo a 65 sacas por hectare, mas as primeiras colheitas já vão rondando as 70 sacas por hectare. Para aqueles materiais que vão vir na sequência, onde a expectativa apontava 75 sacas por hectare, as novas projeções já são de mais de 80 sacas por hectare, então um aumento consistente na produtividade esperada inicialmente, depois de um bom desenvolvimento das lavouras. Inclusive o plantio da próxima segunda safra de milho já começou, e aí como a janela de cultivo vai até dia 28 de fevereiro, a expectativa do Wilson é que toda a área planejada para milho nessa segunda safra seja semeada dentro da melhor janela, já garantindo um bom início de potencial produtivo também para a safrinha de milho que vai vir aí na sequência. Olhando para o mercado, o Wilson destacando vendas antecipadas um pouco menores do que nos anos anteriores, produtor um pouco receoso com o custo de insumos, custos de produção para as próximas safras, com isso segurando um pouquinho essas vendas, mas já aconteceram alguns negócios para travar os custos e o produtor está de olho nesse mercado enquanto vai avançando com seus trabalhos de colheita.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.